grande, excelso, digno, maravilhoso, poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Diga para Ele que Ele é o teu Deus, diga para Ele que Ele é a razão da sua vida, da sua existência. Oh Senhor Jesus, nós te amamos, nossa vida está atada em Ti, como um ramo em meio ao feixe. Oh Jesus, fala conosco. Espírito Santo, nos dê mais de Ti. Sabemos que é pelo poder da Tua palavra que nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Mestre. Sabemos que é a força da Tua palavra que realiza em nós todas as obras que devem ser feitas. Sabemos que é a palavra, que é a espada do Espírito, que penetra a divisão da alma e do Espírito, trazendo discernimento. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor falar contigo. Peça para o Senhor falar contigo. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor falar contigo. Fala comigo. Fala comigo. Que neste momento em teu tribunal não haja nenhum impedimento. Que não haja no meu coração dureza. Diga para Ele. Que não haja no meu coração nenhum tipo de intrepidez, nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de característica de minha personalidade que venha impedir a tua voz, como aconteceu em Pedro. Fala para Ele, por favor. Espírito Santo, eu quero que a voz do Senhor tenha livre acesso à minha alma. Oh, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala conosco. Precisamos ouvir a sua voz. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. O que nos faz filhos de Deus é que nós ouvimos a voz do Senhor para nos tornarmos parecidos com Ele. Cada vez mais. Queremos ser parecidos com o nosso Mestre. Ezequiel capítulo 47. Para que você entenda esse texto, é muito importante que você entenda a época que eles estavam vivendo. Israel estava vivendo um tempo de sequidão total, onde havia apostasia, onde havia idolatria, onde havia vários erros. Então Deus mostra a Ezequiel um desejo do coração dele, de fazer com que houvesse um rio que saísse do templo e pudesse regar toda a nação, e para que a nação se tornasse uma nação profunda espiritualmente. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 47, versículo de número 1. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Não se podia ir andando, podem se assentar. Se você olhar para Gênesis capítulo 1, você percebe um Deus de progresso. Você percebe uma situação caótica, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre ela. Então você percebe gradativamente a obra da criação do Senhor. Até que depois de criar o jardim, plantando o homem no jardim, fazendo tudo de uma forma progressista e perfeita. O nosso Deus é um Deus de progresso. E então ele planta o homem no Éden e dá algumas responsabilidades para o homem, como lavrar e alguns mandamentos. Os mandamentos não existem depois do pecado, os mandamentos existem antes do pecado. Os mandamentos existem para que não se peque. Você não comerás dessa árvore.
O nosso Deus é um Deus de progresso. Mas quando o homem sai do Éden, o homem sai para retroceder. O homem começa a retroceder de tal maneira que no livro de Gênesis, Deus olha para toda a raça humana e diz: eu não quero mais vocês. O retroceder do ser humano era algo tão prejudicial a si mesmo, que Deus olha e diz: vocês não podem mais continuar, para o bem da raça humana. Eu não quero mais que vocês vivam. De repente, Deus olha para um homem chamado Noé, e por causa daquele homem, Deus decide preservar a raça humana, criando planos para a raça humana. Então Deus começa a criar planos. Deus começa a planejar uma nação que fosse separada de toda a raça humana. Deus vê que se ele tivesse uma nação, da qual essa nação pudesse ouvi-lo, atentá-lo e receber os seus mandamentos, então esse povo seria o sal e a luz dessa terra. Então Deus escolhe Abraão. E Deus dá mandamentos a Abraão, e Deus prova Abraão, e Deus faz de Abraão uma grande nação. E essa nação perpetua com muitos erros e muitas correções, e muitos embates e muitas dificuldades. Até que essa nação um dia, na plenitude dos tempos, recebe o Messias. E essa nação recebe o melhor de Deus. Mas essa nação estava tão ensimesmada e tão engolida pela própria religião, que essa nação não consegue identificar em Jesus Cristo o Filho de Deus. Por mais milagres que ele fizesse, por mais ressurreição que ele operasse, por mais conhecimento que tivesse, por mais autoridade que tivesse, a nação recusava. E então Jesus olha e diz assim: como se pode deitar vinho novo em odres velhos? Vocês são odres velhos. Então a palavra do Senhor diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, e pregue o evangelho. Então começa a nascer a segunda etapa, chamado igreja. E Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, onde quer que vocês estiverem. Então, nessa segunda etapa de obra, Deus gera a igreja. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, vinculada à Escritura, totalmente separada para ouvir e atentar para a Escritura. Então Jesus olha para os seus discípulos e olha para a igreja que será formada e diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador para estar convosco todos os dias da vida de vocês. Então começa-se uma igreja diferente de Israel. Uma igreja que passou pelo sangue e uma igreja que recebe o Espírito Santo. Uma igreja que recebe uma ordem de profundidade. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Uma igreja que recebe ordenanças: não apagueis o Espírito, não entristeceis o Espírito. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu quero falar sobre esse progresso, o progresso da igreja. O progresso que Deus ansiou para Israel. E que Israel não quis. Mas que a igreja não apenas querer, mas dedicar-se. Eu quero falar sobre 4 etapas do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero falar da ação do Espírito nos seus tornozelos. Depois nos joelhos. Depois no lombo. E a 4ª etapa, a nado. Será que o Espírito Santo de Deus, ele veio para nós, para mim e você como igreja, para que nós falemos em línguas estranhas apenas? Para que nós possamos ter sensações ou sentimentos bons que alegram e deleitam a nossa alma? Qual é a função do Espírito Santo de Deus em nós? Qual é o objetivo do Espírito Santo de Deus em nós? O que Deus planeja com este povo, o último povo que está sobre a terra? Um povo que já existe sobre a terra há 2000 anos, chamado igreja. O que Deus quer para este povo? Qual é a profundidade que Deus quer que este povo alcance? Quero falar sobre as águas no tornozelo. Vá comigo em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. João capítulo 14. Jesus olha para os discípulos e vê
Os discípulos tristes, porque Jesus disse que ia embora e que ele ia morrer. Então Jesus percebe a tristeza no coração dos discípulos. Ele percebe o pesar no coração dos discípulos. E ele diz assim em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 15. Se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que Jesus diz outro Consolador? Porque enquanto Jesus estava na terra, em seu ministério de 3 anos e meio, Ele trazia conserto aos sentimentos dos discípulos. Vocês estão com medo? Não tenham medo. Vocês estão disputando? Não disputem. Você está sem fé? Você precisa ter fé. Nos 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus, Jesus corrigia os distúrbios, os desvios emocionais dos discípulos para que eles pudessem ter uma ascensão espiritual. Então Jesus diz assim, eu vou dar a vocês, ele poderia ter intitulado primeiro título, primeira função do Espírito Santo como aquele que guia, aquele que convence, aquele que... Não. Primeiro objetivo do Senhor Jesus era que os discípulos vissem o Espírito Santo como consolador, ou seja, como aquele que colocaria ordem em seus sentimentos, aquele que vetaria os sentimentos inapropriados. Porque um crente, ele pode conhecer o que for, ele pode ter nascido dentro da igreja, ele pode ter quantos dons ele tiver, mas se ele não tiver controle emocional, ele é um candidato sério ao inferno. A primeira obra sua, que você precisa ter em continuidade em seu coração, é a obra do consolo do Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? Consolar você. É ele te dar um lenço eterno, gigantesco, para enxugar as suas lágrimas? Não. É ele concordar com você, com tua meninice, ou com o seu infantilismo, ou com sua... Não. O que significa o consolo do Espírito Santo? Significa ensinar você que é a palavra de Deus quem manda e não seus sentimentos. Ele libertar você do domínio de suas emoções. Libertar você do domínio do seu coração. Essa é a primeira obra. Essas são as águas no tornozelo. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. Ensinar você que as suas emoções não são confiáveis. Ensinar você que o seu coração é um coração traidor, egoísta, que sempre irá puxar a sardinha para o próprio lado. Que seu coração vai trabalhar 24 horas para que a sua alma tenha deleites, desejos e paixões. A obra do Espírito Santo em nos consolar é causar em nós uma libertação e abrir os nossos olhos de tal maneira que nós olhemos para o nosso coração e para o Espírito Santo e somos inclinados ao Espírito Santo de tal maneira e dizemos em todo o tempo não para o nosso coração, onde a nossa mente se abre de tal maneira e possamos enxergar. E a Bíblia diz assim no versículo de número outro Consolador. 17, o Espírito de verdade. A obra de consolo do Espírito Santo de Deus é mostrar a você a verdade sobre você. Nós somos mentirosos, todos nós. Nascemos da mentira. Os nossos pais foram mentirosos. E nós somos mentirosos. As nossas mentiras são muito camufladas e muito enganjadas e muito partidaristas. Mentimos para nós mesmos, equivocamos, confundimos. Mas o Espírito Santo, ele é de verdade. Ele trabalha para a verdade. Ele derrama luz em meio às nossas trevas, ele traz esclarecimento. Ele mostra os nossos sentimentos mais profundos, as nossas intenções mais profundas. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele chega na vida de uma pessoa, e essa pessoa é trazida para Jesus Cristo, as águas no tornozelo é os primeiros passos que essa pessoa vai dar em direção ao céu, em direção ao reino.
E o Espírito Santo começa a ensiná-la a lidar com o seu coração. Ele começa a ensiná-la a lidar com o seu passado. Ele começa a ensiná-la a lidar com todas as questões emocionais, com todos os seus sentimentos, lhe dando uma sensação e uma interpretação correta, lhe ensinando a ser árbitro das suas emoções e distingui-las e interpretá-las adequadamente. E ele diz assim: o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga comigo: se eu sou movido pelas minhas emoções, eu não aprendo nada. Você quer ver uma pessoa emburrecer? Você quer ver uma pessoa não aprender? É ela estar fechada e aliançada com o que sente. Enquanto você estiver aliançado com seus grilhões, com suas cadeias, com seus sentimentos, você está vetado a aprender. Na ótica de Deus e na conclusão de Deus e no resultado de Deus, Deus diz: corações endurecidos, onde a ignorância, onde o próprio proceder e a própria conclusão. Jesus diz que o Consolador nos ensina todas as coisas, principalmente sobre nós mesmos. O ser humano foi escravo na queda dos seus sentimentos. E quando o Espírito Santo chega, ele liberta você dos seus sentimentos. E ele faz, como eu disse no início, você ser o segundo. Você não sente de imediato para que você mova-se sobre as coisas ou para que você tenha atitude. Você ouve o que Deus diz para você fazer e então você faz. Você não vive pelos seus sentimentos e nem faz as coisas. Você disse porque está nervoso, você falou porque estava amável. Não, nada disso. Você ouve Deus falar e então você obedece, porque essa é a primeira obra do Espírito Santo, é fazer a sua alma serva de Jesus Cristo. Tem gente que está numa briga com o Espírito Santo faz desde que veio para a igreja. Porque conversão não existe. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja: as que estão dentro da igreja e as que são convertidas. As que estão dentro da igreja, que cantam como crente, que oram como crente, que leem a Bíblia como crente, que entendem a Bíblia como crente. E aquelas que entenderam, que não sabem nada, que não podem nada e que apenas estão para servir a Deus. Elas apenas servem a Deus. As águas passaram pelos tornozelos. Então elas entendem que elas não precisam sentir, que elas não precisam sentir, que elas precisam submeter-se ao Senhor. Hoje nós somos escravos dos nossos sentimentos. Hoje existem inúmeras apologéticas defendendo os sentimentos humanos. Isso é uma obra de Satanás dentro da igreja, porque Satanás sabe que uma igreja, que um crente que resolve sentir, perde o Espírito Santo, e ele adere-se à ideologia, ele adere-se à religião, e ele adere-se a todo o helenismo que está em moda agora, dos coachings. E assim nós estamos vivendo o tempo dito pelo Senhor Jesus que seria o tempo da apostasia. Estamos vivendo o tempo da apostasia. Muitos. Jesus diz, muitos vão querer entrar. E as pessoas querem. E elas querem acertar, e elas querem amar a Deus, e elas querem conhecer, e elas querem, e elas querem. Só que elas estão indo por um caminho diferente. Porque aqueles que realmente querem, eles se submetem à porta estreita e ao caminho estreito. Eles se submetem à cruz. E se submetem à morte do eu, e morrer a cada dia, e morrer todos os dias. Aqueles que querem de verdade negam a si mesmo, e tomam a sua cruz de cada dia, e diz, amém, Senhor, amém. Não mais eu, mas o Senhor. E isso não pode mais ser uma canção para nós, isso não pode ser mais uma ideologia, isso tem que ser uma vida que nós temos que viver. E Jesus diz, e Ele virá, e Ele vos ensinará todas as coisas, mas onde está o nosso coração aprendiz? Achamos que sabemos dirigir a nossa vida, sabemos guiar a nossa vida, os nossos sentimentos nos dizem que sabemos. Nos portamos como filhos, como pais, como tudo, até como crente.
Queremos servir a Deus com os nossos sentimentos, queremos servir a Deus com aquilo que nós somos, no sentido assim, de imperiosos com a nossa vontade. Mas o Espírito Santo não consegue nos ensinar a sermos servos. Por quê? Porque as águas não chegam no nosso tornozelo. Porque os nossos sentimentos nos predestinam a uma vida de arrogância, de soberba, de empoderação. Uma vida onde nós queremos ser os chefes e os líderes da nossa história. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. E a lição principal dele é sermos servos de Deus. Eu não penso, eu ouço. Eu não sinto, eu ouço. Mas o que você pensa? O que ele manda. E o que você sente? O que ele manda. Hã? A grande questão é que Satanás tem oferecido uma liberdade aos crentes. E essa liberdade não foi conquistada na cruz, mas foi forjada no inferno. Você pode pensar, você pode sentir, você pode ir à igreja e fazer orações, e você pode continuar sendo você mesmo, você pode tendo suas opiniões, você tem suas conclusões, você tem seus parâmetros e sua ideologia. E mal você percebe que você está muito distante dele, muito longe de tudo aquilo que ele quis para você. E é assim que nós somos enganados. E é assim que nós pegamos caminhos tortuosos e caminhos paralelos. E muitos irão chegar naquele dia, certos de que receberão galardão, certos de que serão aprovados. E ele vai dizer: eu não te conheço. Como não? Como não? Eu tinha dons. Eu tinha obra, eu tinha trabalho, eu tinha serviço, eu tinha compromisso, eu tinha seriedade. Eu não te conheço. É melhor você ficar decepcionado agora do que depois. Decepciona-se com sua maneira de servir a Deus. Frustra-se com o seu jeito de amá-lo. É bem melhor agora do que depois. Você foge das decepções de agora? Foge das frustrações? Não quer abrir mão e não quer envergonhar-se? Que você tem feito coisas erradas e coisas que não deveriam? É melhor agora do que depois. Fique chateado, frustre-se, decepciona-se. Poxa, eu achei que estava certo. Eu achei que estava no caminho. Não tem problema. Agora é tempo. Eu e você ficarmos chateados, frustrados, decepcionados, e retornarmos, e sermos reconduzidos ao caminho. Esse é o momento, é o ano da graça, é o tempo da graça. Não se endureça agora, para que você fique chateado no fim, onde não vai mais existir advogado, mas ele será juiz, apenas juiz, ele não vai poder advogar a sua causa. É agora a hora de você decepcionar-se, de você ficar chateado e dizer: tudo isso em vão. E o Espírito Santo diz: mas deixa para lá, vamos começar de novo, vamos fazer certo. Vamos deixar de viver segundo o seu coração, segundo a sua emoção. Sua personalidade não é nada, eu sou tudo na sua vida. O que você pensa, o que você acha, a maneira que você foi criado, deixa eu desintegrar você, deixa eu deixar as águas entrarem no seu tornozelo e ensinar você a caminhar sobre essa terra, não por meio das suas emoções, não por meio do seu coração, mas em espírito. Me ensine, diz você ao Espírito Santo, me ensine a ser servo de Deus, e Ele vos ensinará todas as coisas. Você é mestre ou aprendiz? As nossas emoções, os nossos sentimentos dizem que somos mestres. Achamos que sabemos dar uma boa resposta para a vida. Achamos que sabemos ter um bom comportamento, um comportamento aprovado, dando a nossa opinião, julgando. E o Espírito Santo fica de lado, dizendo: como eu gostaria que você fosse um discípulo. Seus sentimentos dizem: você é mestre. Isso está errado, olha lá, não está certo. E você diz: é verdade. O
Espírito Santo diz, não é assim. Eu quero te ensinar a ser servo, a ter uma jornada vertical, a ouvir dele e ser o segundo. Versículo 26, última parte. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Opa! Não foi assim que Jesus disse. Não foi assim que Jesus falou. Lembrar antes de fazer. Pedro lembrou-se, depois que sentiu o gosto amargo da traição. Chorou amargamente. O Espírito Santo quer fazer você lembrar antes de fazer. Quando o sentimento começa como uma fagulha dentro do seu coração, o Espírito Santo diz assim, lembra? Lembra que ele disse que a vida dos outros só te interessa a cunho de oração? Lembra que você não é juiz, mas servo? Lembra de virar a outra face, andar a segunda milha? Lembra de carregar a cruz? Lembra? Então seus sentimentos vão diminuindo e apagando-se como uma pequena fagulha quando recebe as águas no tornozelo. Ele veio para isso. Para apagar as fagulhas da sua personalidade, os rompantes da sua alma, as entregas, as emoções. Você não pertence mais aos seus sentimentos, você não pertence mais às suas emoções, você pertence a Jesus Cristo, e o Espírito Santo é o selo disso. O que vai fazer você ir para o céu não é apenas fazer parte da igreja, é receber o selo do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai pegar você da terra e vai te levar para o céu, apresentando-te como parte de uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. As águas no tornozelo. Eu quero que você vá comigo em Gálatas capítulo 5. Qual é a segunda profundidade das águas? Diga. Segunda profundidade das águas. Depois que o Espírito Santo te ensina a não depender mais das emoções, grande parte da igreja ainda está vinculada com as águas no tornozelo. O Espírito Santo vai te ensinar a guerrear. Ele vai te dar poder e autoridade para ir contra as suas inclinações e todas as tentações. Satanás tenta cada um de nós segundo as nossas concupiscências. E a sua concupiscência não é só um pecado gerado, mas também uma falta. Satanás tenta você pelas concupiscências, ele tenta você pelas misérias e ele tenta você pelas suas debilidades. Existem pessoas que acham que a tentação de Satanás é apenas para o adultério. Vamos falar de Davi. Davi foi tentado com Batseba, mas e quando ele chega diante da família de Nabal, e Nabal diz não para ele, e Davi é tentado na humilhação. Que isso? Eu ajudei este homem, eu servi este homem, e agora quando eu preciso do mínimo, ele não vai me ajudar? Ah, orgulho ferido, resposta à ingratidão. Quase Davi cai. Você não é tentado só pelas suas concupiscências, você é tentado pelas suas misérias, pelas suas fraquezas e debilidades. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. As águas no joelho, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O escritor começa a usar o movimento do ser humano de progresso, de caminhada e de jornada. Andai. Ele usa essa expressão para que eu e você entendamos que é progresso, que é uma jornada. Você precisa andar em espírito, ter uma jornada com ele, e aí você não vai cumprir, ou seja, você não vai realizar e nem fazer aquilo que a sua carne quer. Você vai ser uma nova criatura.
E você não vai cumprir os desejos da sua carne. Quais são as obras da carne? Versículo de número 19. Adultério. Jesus disse, se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Fornicação. Qualquer tipo de avanço sexual fora do casamento. Impureza. Todo tipo de situação ou de sentimento que seja inapropriado. Lascívia. Você sabe o que é lascívia? Lascívia é você provocar um desejo em uma pessoa que não pode satisfazer. É a mulher que não tem pudor, que não tem postura. Idolatria é tudo que você coloca à altura de Deus. Feitiçaria é todo envolvimento emocional que você tem que te leva a cadeias. Apego exacerbado, enfim. Inimizades. Qualquer tipo de contrariedade que você tem, que você não gosta. Contenda. Todo tipo de desacordo. Ciúmes. Ira. Peleja. Dissensão. Heresia. Inveja. Homicídio. Bebedice. Glutonaria. Todos esses são descontroles da carne. E coisa semelhante a essa, que quem pratica não vai para o céu. Quem pratica não vai para o céu. Quem pratica não vai para o céu. Isso é claro. Quem pratica isso são obras da carne. Todas essas derivadas e semelhantes. Quem pratica não vai para o céu. Aí o Espírito Santo ele chega até os seus joelhos para quê? Para que você não cumpra essas coisas. Para limpar você. E ele limpa você como? Fique aberto aí em Gálatas. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Gálatas. Vá comigo em Hebreus. Capítulo 4. Hebreus capítulo 4. O Espírito Santo vai limpar você. Ele vai desintoxicar você. Ele vai tirar de você todo o seu fermento, toda a sua prática, toda a sua vivência. Limpar você das obras mortas. Te dar força para que você não cumpra o desejo da carne. Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Espírito Santo de Deus toma a palavra nas mãos, que é a espada do Espírito, diz Paulo aos Efésios, e ele vem passando a palavra no meio do seu coração, te mostrando, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, e ele vai, e aquilo que você achava que era só humano, aquilo que você achava que era a sua razão, aquilo que você pensava que você estava se defendendo ou se posicionando, ele vai te mostrando os pecados da sua alma e você vai abrindo os olhos e dizendo, Espírito Santo, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. A maioria de nós somos nós os próprios árbitros, porque eu estou certo, porque eu estou correto, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu. É o Espírito Santo que usa a palavra para dizer para você, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é equívoco, isso é confusão. Ele discerne e ele te dá a interpretação do coração. Volte comigo em Gálatas capítulo 5. O Espírito Santo quer fazer com que você frutifique. As águas no joelho é a frutificação. E você, pastora, como que eu sei que é fruto do Espírito ou da carne? Eu vou te explicar como que funciona. Toda vez que o Espírito Santo limpa uma área da sua alma, ele planta uma semente ali. Ninguém pode produzir os dois frutos. Se uma pessoa produz dois frutos, o fruto dela não é do Espírito Santo, é mentiroso. Mentiroso. Toda pessoa que produz duas coisas é do diabo. Quando o Espírito Santo arranca de você, ele planta o fruto, você nunca mais tem aquela concupiscência. Uma água pode, diz Tiago, produzir água boa e ruim? Não. Jesus diz, um espinheiro pode produzir azeitona? Não. O que acontece conosco?
Nós vamos nos acostumando a ser crente, e o ser humano é muito inteligente, a gente aprende a ser crente. A gente aprende a ser dócil com quem é interessante. A gente aprende a ser bondoso com quem é interessante. Só que, na verdade, é só um aprendizado humano. Como diz Isaías, os mandamentos de vocês aprenderam de ser humano, nada flui. Aí, você percebe que em uma situação você é de um jeito, em outra situação você é de outro. Então, o que acontece? Você está interpretando, imitando o fruto. Imitando o fruto. Qual é o problema de você imitar o fruto? Em Números, principalmente é que se você continua imitando, você nunca vai frutificar de verdade. É como aquela figueira, Jesus saindo de Jerusalém, e a viu toda cheia de folha, que deveria estar com fruto, e Jesus diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Você finge que produz, mas não produz. Você aprendeu a ser bom com alguns, você aprendeu a ter aspecto de adorador, aspecto de crente, mas dentro de você é um sepulcro caiado. Existe uma caiação do lado de fora, uma boa aparência do lado de fora, mas o que importa é dentro. E na minha opinião, o pior prejuízo de fingir que dá fruto é que essa pessoa é enganada por ela mesma. E ela vai acreditando que é boa, acreditando que sabe, acreditando, e ela não consegue interpretar os seus intempéries. Peraí, mas por que lá eu consigo e assim e aqui não? Por quê? Mas peraí, se for do Espírito Santo é sim, sim, não, não. Peraí, tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Eu estou interpretando. Assim como Ananias e Safira interpretavam um casal que oferecia tudo. Por quê? Pela autoimagem. A pior desgraça que existe na sua vida é você se importar com o que os outros pensam de você. É você manter uma aparência para que as pessoas continuem te admirando ou continuem acreditando no que você mentiu para elas. Essa é a pior desgraça que você pode cair na sua vida. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Não finja. Não finja. O Espírito Santo, ele vem trazer para você frutos autênticos e verdadeiros. Quando ele arranca, ele vai no processo de arrancar sementes malignas, sementes destrutivas, e ele planta boas sementes. Boas sementes. E então, por que é do Espírito? Porque saiu ruim e plantou o que é bom. E você não consegue ser de outro jeito, porque é daquele jeito. Aí as pessoas olham e dizem, você não se importa? Olha lá, você não se importa? Você não vai ter nenhuma reação, você não se importa? E aí você fica assim, peraí, não é verdade, deixa eu buscar. Aí você fica, deixa eu buscar, deixa eu ver. Eu preciso tirar algo dentro de mim assim que seja bem furioso, que seja bem voraz, que seja bem produtivo. Agora vai, agora vai, agora vai. E você diz, eu não encontro, eu não acho. E você diz, não, mas peraí, é verdade, você está certo. E as pessoas dizem, você não vai fazer nada, você não vai. E você não diz, peraí, eu estou buscando, eu vou encontrar. E você começa a procurar aquela reação anterior. E você fala assim, não vem? Aí o Espírito Santo olha e diz, é porque não tem. Não tem mais. Agora, o que tem é humildade. Abaixa a sua cabeça. Engula a sua porção. Eu sou o teu Senhor. Não tem? Não tem mais. Você procura. Você quer dar até uma satisfação para as pessoas que te cobram? Dizendo, você não vai se defender, você não vai se posicionar, você não vai se levantar. Você fala, não, peraí, eu vou procurar, eu vou achar. Não, peraí, deixa eu me lembrar, como é que eu fazia antes? Aí você fala, bom, aí você respira e diz, ai, não vai, e não vai, e não vai. Aí você diz, deixa para lá. Não foi, não tem mais. Porque ele arranca até a raiz. Ele não deixa nem sinal do que havia, seja o que for que havia ali. Se era adultério, Satanás dizia, aí, está olhando para você, não vai paquerar, não vai... Não, peraí, porque merece, porque vai... Não vai mais. E se duvidar, fala até de Jesus para a pessoa que está cobiçando ele ou ela. Não vai mais.
Arrancou, retirou, arrancou, não tem mais, não produz, fica improdutivo. E o que nasce é para a glória de Deus. Nos tornamos incapazes. Você se torna incapaz de produzir o que o diabo quer. Você se torna incapaz de gerar concupiscência. Você se torna incapaz, falido. Tem uma placa gigante assim para o inferno enxergar. Abriu falência para o pecado. Não tem mais concupiscência. Essas são as águas nos joelhos, onde a palavra de Deus vai te libertando. E no capítulo 4 de Gálatas, versículo 17... A carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aquela briga, as águas no joelho é aquela briga. Não produz pecado, fica interno aqui dentro, e o pecado bate e você diz, não vou, e você se fortalece na palavra, e as pessoas não vão conseguir pecado de ti, e você não vou, as águas estão nos joelhos, e o Espírito Santo está ganhando, e o Espírito Santo está submetendo a carne, e a palavra está na ativa. Diga glória a Deus. Qual é a próxima profundidade? Onde é que é? Nos lombos. Dá para andar ainda. As águas dos lombos atingiu o coração. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Aí você diz, pastora, ser crente é isso, é isso. Por mais que a conversa seja diferente, mas ser crente é ter as águas no tornozelo, o Espírito Santo dominando os seus sentimentos, as águas nos joelhos, você produzindo fruto para a glória de Deus e não para Satanás, e as águas nos lombos. E esse progresso, eu vou dizer uma coisa para você, é um progresso muito bom. É um progresso muito bom. O Espírito Santo começa a levar você a algumas situações e circunstâncias. Você já deixou de produzir as obras da carne, mas precisa algumas coisas a serem destruídas em você. Você precisa não ter rompantes e nem ter vacilo. Mas você precisa chegar num nível muito baixo, muito imerso, sabe? As águas alcançam aqui, é muito imerso, é muito baixo. E eu vou dizer para você que as pessoas às vezes se negam a chegar nessa profundidade, porque nessa profundidade você começa a deixar de existir. As coisas começam a não ser tão relevantes. As alegrias que você deveria alegrar-se, que você deveria jubilar, você não jubila mais. Você tem contentamento e gratidão por tudo. Só que isso não é mais assim aquilo que te alegra. O que te alegra é chorar aos pés do Senhor. É ir para o teu quarto de oração, é ler a Escritura, é ficar a sós com Deus. É poder enxergar as coisas de uma maneira nítida. E às vezes nem falar, nem comentar nada, nem dizer o que você está vendo. Esse nível é muito recusado pelos crentes, porque nesse nível você não tem admiradores, você não tem admiração, você não tem necessidades de amigos, você não tem necessidades de apoio, você não tem necessidades de amor, de carinho, de alegria. Você perde tudo. Você só precisa dele. Só dele. E ele te basta. Eu sei que eu falando desse nível fica meio complexo e meio muito crente para você ouvir. Mas eu tenho que falar do nível. Esse é o nível dos lombos. É onde ele mata você. Ele mata você. E ele te abençoa de todas as formas e maneiras, e é só mais uma bênção.
E você fica cada vez mais pequeno, cada vez mais ínfimo, cada vez mais dependente, cada vez mais choroso, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu digo para você que não é um nível interessante. Para a maioria de nós. Não é. Não é um nível compreendido a maioria de nós. É você deixar de existir para que ele exista. É um nível que ele alcança todos os seus valores, todas as suas maneiras de agir. Ele muda cada detalhe. Ele fica tão implicante, que se você pensar torto, ele não dá um segundo, mata em cima. É imediato. Imediato. Se você sequer sentir, pensa, ele já mata em cima. É um zelo exacerbado. É uma vigilância 24 horas. 24 horas. Ele te prova nos sonhos, te testa nos sonhos, na vida real. É 24 horas com ele. E para algumas pessoas isso não é interessante. Porque é bem pesado. É bem comprometedor. Você deixar de ser você, deixar de ter as suas coisas, de valorizar as suas coisas, e só as coisas dele. Só aquilo que é para ele tem valor. Para algumas pessoas isso é impossível de acontecer, e eu consigo entender. E eu consigo compreender. Mas existem algumas pessoas que não conseguem fazer diferente. Existem pessoas que são chamadas para isso. E elas não podem recusar. E a vida para elas não tem graça como tem para você. Nem tem sentido. Estar com a família é bom. Receber coisas boas é bom. Mas enquanto está-se com a família e receber coisas boas, a alma dilacera dentro do peito para estar com ele. É como se ele te emprestasse para a vida. Ele te empresta para a família, ele te empresta para tudo. Mas ele chama, volta, 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 volta. Ele é apenas um empréstimo. E quando você às vezes quer continuar ou quer ficar, ele diz, opa, volta. E você volta correndo. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nesse patamar nos lombos, o Espírito Santo mostra o que é de mais profundo dentro do seu âmago. Antes que se torne engano, as misérias são explícitas e claras. Versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer os que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Começa-se então a não existir mais coisas naturais. Tudo você começa a enxergar como espiritual. Você começa a enxergar e ver as coisas realmente como elas são, porque tudo é espiritual. Nada é natural. Mas o homem natural entende tudo como natural, mas o homem espiritual entende tudo como espiritual. Todas as ações humanas são espirituais. E então ele diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Isso que eu disse para você pareceu para alguns meio que loucura. Desculpe aí, meu irmão. E não pode entendê-las porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ninguém consegue discerni-lo. Paulo diz assim, em 2 Coríntios,
A partir de agora, nenhum de nós vamos nos conhecer como nós somos. Quando você olhar para mim, você tem que ver Jesus. Quando eu olhar para você, você tem que ver Jesus. Isso é as águas no lombo. Você não discerne mais. Você não discerne mais o ser humano. Você não interpreta mais a humanidade. É o Espírito Santo agindo, é a mão do Senhor agindo sobre a vida. E ele diz assim, mas o espiritual, vou ler de novo, versículo 15, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso são as águas nos lombos. Diga, o que são as águas no tornozelo? É o Espírito Santo ensinando você a submeter-se à vontade dele e não às suas emoções. O que significa as águas no joelho? É você largar a produtividade para Satanás e começar a produzir frutos para Deus. O que significa as águas no lombo? É você ser espiritual e discernir tudo como espiritual e não como humano. Amém? O Espírito Santo quer muito para você. Essa profundidade não era nenhum tipo de escândalo a uma geração passada. Para nós hoje soa como escândalo. Assim como os discípulos olharam e disseram, ficaram escandalizados, existem pessoas que ficam escandalizadas com isso. Escandalizadas no sentido assim, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir isso, isso aí está muito longe de mim, isso aí é uma coisa muito difícil. Por que muitos de nós nos escandalizamos com essa profundidade? Porque vivemos na superfície. Porque as águas não têm passado dos nossos tornozelos. Mal estamos tentando convencer-nos ou vencer as nossas emoções. Por isso que uma palavra como essa não consegue alcançar a interpretação correta dentro de nós. O espiritual discerne bem tudo. Ele conhece o que é dado gratuitamente. Jesus, ele é espiritual e ninguém discerne ele, ninguém consegue enxergar a humanidade caída dele, o eu, nada. Ele é espiritual. Ao contrário de algumas pessoas que pensam que ser espiritual é ter uma ousadia humana e uma intrepidez forjada nas experiências da vida. Ser espiritual é você ser servo e obedecer aquilo que ele disse. Quem julga o outro não é espiritual. Quem acusa não é espiritual. Por quê? Porque quem somos nós? Só servos. Só servos. Hoje pela manhã alguém perguntou assim para mim, o que a pastora acha? Eu disse, eu não acho nada. Não fui chamada para julgar. Não fui chamada bem logo de manhã. Estava me arrumando. Eu não acho nada. Nós não fomos chamados para achar. Nós fomos chamados para servi-lo, para amar, para ajudar, para compreender e para fazer aquilo que ele quer que façamos. Será que você está preparado para o nado? Houve uma profundidade de 1000 côvados, que Ezequiel entra nos lombos e não dá pé. Não dá pé, não dá pé, não dá pé. Não dava mais para andar. Não dava mais para andar. Não dava mais para ficar em pé. Teria que ficar o quê? Na horizontal. Eu quero falar sobre o nado. Quero que você vá comigo em Atos capítulo 4. Contrário a algumas pessoas pensam, a profundidade do Espírito Santo, Pedro tinha medo, teve medo, e depois de cheio do Espírito Santo, ele reúne uma multidão, pregando a essa multidão, dizendo a essa multidão sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. E então eles prendem Pedro, e Pedro não se atemoriza. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, você sabe aqueles irmãos que muitas vezes nós oramos por eles, nos países que estão sendo perseguidos, que recebem uma metralhadora na cabeça e morrem por causa de Jesus? Eles estão a nado. Vivem uma vida miserável, vivem uma vida pobre, uma vida sem, só com porção diária, cheios do Espírito Santo. Todas as vezes que nós oramos por eles, Senhor, abençoe os nossos irmãos perseguidos, aí eu oro por nós também. Senhor, tenha misericórdia de nós estamos indo para o inferno. Eles estão morrendo e indo para o céu, Senhor, nós estamos indo para o inferno.
Por quê? Porque eles estão a nado. Nega Jesus? Não. Nega Jesus? Não. Nega Jesus? Não. Então vai morrer, pode matar. Hã? Eles estão a nado. Não negam Jesus, não negam a fé por nada, não tem medo de morrer. Quando é que você chega a nado? Quando a sua vida é secundária. E o reino de Deus é primeiro lugar. Sua vida é secundária, sua preservação é secundária. E o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus acima de tudo, Jesus em primeiro lugar. Tudo os demais é secundário, Jesus é em primeiro lugar, o reino de Deus é em primeiro lugar. Então aí você vai a nado. Pedro foi ameaçado, foi preso. E ele continuou pregando. Cadê aquele homem medroso que estava escondido no cenáculo? Cadê aquele homem que nega Jesus? Foi embora, morreu. Quem nasce agora? Um homem intrépido. Ah, não é mais Simão, mas Pedro. Tu és Pedro, tu és rocha, Cefas. Quando é que você entra nado? Quando a sua vida é dele. Quando tudo que você quer nessa terra é servir a ele. Você não quer nada mais, nada. Você olha para ele e diz, Jesus, só quero te servir. Eu só quero te servir, não quero mais nada dessa terra, nada. Se o Senhor fizer bem, o povo crente é um dos povos mais mentirosos na terra, né? Porque os ímpios não cantam, mas nós cantamos, né? O que a gente canta? Se o Senhor disser que sim, tu és Deus. Se disser que não, os crentes arrepiam e ficam revoltados. Mas a gente canta. Se o Senhor disser que não, tu continua sendo Deus. Nós somos o povo mais mentiroso da terra. A gente canta cada coisa que você não acredita. A gente canta tipo assim, ó. Tudo, como é que é aquele hino que eu gosto muito? Fala, tudo por ele, né? Se tiver um monte, chover, tudo para ele, tudo para ele. Mentira, é tudo para nós, tudo para nós. É o nosso eu, é o nosso orgulho, é a nossa fama, são os nossos admiradores, os nossos amigos. Nós somos o povo mais mentiroso da terra. Por quê? Porque fingimos. Porque fazemos de conta. Porque não gostamos da verdade. Porque não gostamos da verdade. Vivemos a nossa vida. A mulher com seu marido, com seus filhos, com a sua rotina, com a sua casa. É assim que vivemos. Não gostamos muito. Eu queria perguntar uma coisa para você. Se você tivesse naquele discurso de Jesus, em João, você seria aqueles que iriam embora também? E naquele discurso de João Batista, raça de víboras, você também iria embora? Hã? Nós não gostamos da verdade. Nós gostamos de palavras que massageiam os nossos ouvidos. Assim como Paulo pregou que nos nossos dias haveria. Não gostamos de verdade. Gostamos das nossas verdades. Não, eu não sou. A pastora está falando que eu sou mentiroso, eu não sou. Você é, eu sou, todos nós somos. Todos nós pregamos mentiras para nós mesmos. Todos nós. Você é mentiroso. Eu sou mentirosa, você é mentiroso. Quando é que nós mentimos? Quando nós dizemos que fazemos, quando não fazemos. Quando nós fingimos que somos, quando não somos. Temos cara de crente, roupa de crente, jeito de crente. Falamos como crente, cantamos como crente. Ir a nado é a sua vida não se importar mais. É o que importa, é o que agrada a Deus. O que importa é o reino de Deus. Nada mais é relevante do que Deus. Você fala, pastor, eu estou muito longe disso. Não importa. O importante é que você está no processo e no caminho. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício a um homem enfermo, de modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que estes estação diante de vocês. Eu queria perguntar uma coisa, você acha que a igreja da nossa atualidade está pronta para ser apertada um pouco mais? Tipo, para algumas garras do anticristo?
Você acha que ela está pronta? Hã? Está ou não está? Se você disser que ela não está pronta, você diz que o Espírito Santo tem falhado. O que acontece? É que nós chamamos de igreja todas as pessoas que frequentam os templos. É por isso que a gente acha que não está pronta. Mas Jesus disse que a última leva serão bem poucos. Estes poucos estão preparados para não negar Jesus, para não retroceder, para não voltar atrás. Estes poucos estão preparados. A igreja de Jesus, ela está totalmente preparada. Preparadíssima. Cada vez mais forte, cada vez mais resistente, cada vez mais determinado a ter Deus e amar Deus. E os frequentadores apenas cada vez mais vagarosos, cada vez mais frios, cada vez mais ensimesmados. É a obra do Espírito Santo. Estamos ficando cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes. É como uma vacina. Todo mundo esperando a vacina, a próxima vacina. Somos vacinados. Adquirimos anticorpos contra a angústia, contra a aflição, contra tudo quanto é coisa que o diabo manda. Estamos vacinados. Nosso corpo espiritual, nossa alma, cada vez mais firme, resistente, inabalável. A Igreja de Jesus está ótima. Amém? Ele continua dizendo o seguinte, no versículo 13. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, ousadia para quê? Para confessar Jesus. Você confessa Jesus? Você confessa Jesus? Você confessa Jesus? Anado? Anado? Eu amo Jesus acima da minha vida. Pode me matar. Pode matar, pode destruir meu corpo, pode ser queimado, pode transpassar, pode fazer o que quiser. Eu amo Jesus e vou servir Ele toda a minha vida, não nego Jesus de jeito nenhum. Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas reconhecem a sua comunhão com Jesus Cristo. Elas olham para você e dizem, mas não é possível. Era medroso, agora é corajoso. Era reticente, agora é ousado. Mas peraí, isso aí só pode ser Jesus Cristo. O nado faz isso. Faz você revelar, testemunhar, amar, dizer, eu sou de Jesus Cristo. Eu amo Jesus. Pode orar? Se não pode orar, não posso ficar aqui. Posso fazer uma oração? Não posso. Então não tem por que eu estar aqui. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, o que havemos de fazer? Versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Os crentes não precisam nem ser ameaçados para não falar de Jesus. É só abençoar eles que eles não falam de Jesus. Vamos ameaçar para que eles não falem de Jesus. Você tem falado de Jesus? Você tem falado de Jesus? Não. Para crente mesmo, porque hoje os crentes que precisam ser evangelizados. Não, meu irmão, você tem que ser firme. Jesus te ama. Firme, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Ou será que você tem... É mesmo, né? Nossa, está perigoso, né? É mesmo, né? Está difícil, né? A coisa está feia, né? É mesmo, né? Você tem falado de Jesus? Você tem proclamado Jesus Cristo, que Ele é o seu Salvador, que Ele é que protege a sua vida, que Ele é o grande amor da sua história. E sereis minhas testemunhas. Isso aí é nada. Vamos ameaçá-los para que eles não falem de Jesus, para que eles não vivam Jesus, para que eles não façam nada em nome de Jesus. Versículo 18, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem ao nome de Jesus. E Pedro disse, tudo bem, para que nós não sejamos mais presos, vamos nos calar. Foi isso que Pedro disse? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, que se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós do que a Deus.
Vocês acham que nós vamos ter coragem de levantar o olho para Deus, e é justo diante de Deus ouvir vocês, atentar para vocês e não ouvir Deus? Deus mandou falar, eu vou falar. Hã? Deus mandou falar e eu vou falar. Você acha que realmente você nasceu para agradar ser humano? Para compactuar com o cônjuge? Para compactuar com filhos? Para compactuar com a tua galera da igreja? Para compactuar com os seus irmãozinhos da igreja? Realmente você achou que Jesus Cristo morreu por você na cruz para que você tenha um pacto maior com pessoas do que com Deus? Hein? Haverá muitos casais dentro da igreja que vai se cumprir, e os dois foram deixados, porque houve uma comunhão nociva, e os dois foram deixados. Mas o que precisa cumprir-se com você é, se possível, os dois foram arrebatados, se não, um será deixado, o outro será levado, e que você seja o que for levado. Você precisa entender isso. Amado, testemunhe Jesus Cristo, ame Jesus Cristo, seja fiel a Jesus Cristo. Você não foi chamado comungado com ninguém. Jesus chamou você, e você, e você. Hã? E aí? Eu não vim trazer paz, mas dissensão. Eu vim trazer guerra nos lares. Colocar marido contra mulher, filho contra pai. O que Jesus estava dizendo? Haverá no meio da família de vocês pessoas que me amem, que me defendam. E esses serão odiados, perseguidos. E esses serão totalmente ridicularizados. Eu vim trazer guerra no meio de vocês. Mas nós somos amantes da paz. Não, tá bom. Não vamos ler a Bíblia agora? Então tá bom. Não vamos orar? Tá bom. Não vamos na igreja? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E os dois serão deixados. Você realmente é de Jesus, meu irmão? Águas no tornozelo. Coração não. Espírito Santo. Águas nos joelhos. Frutos da carne não. Do Espírito. Águas no lombo. Espiritual. Nada de carne. A nado. Testemunho vivo do Senhor Jesus. Diga amém. Para encerrarmos, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar. Amém? Diga, eu preciso falar mais de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu sei que você tem que ter um. Porque o Espírito Santo foi enviado para que nós fôssemos preparados para a volta de Jesus. Você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você se caracteriza frio, morno ou cheio do Espírito Santo? Como você se caracteriza? Queria que você fechasse os seus olhos. E você identificasse se você é frio, morno, ou você tem o Espírito Santo. Senhor, nós vivemos dias em que são definitivos. Não somos crentes porque os nossos pais eram crentes. Nós somos crentes porque chegamos à igreja e então adquirimos uma rotina evangélica. Não. Nós somos crentes porque cremos em Ti. E porque a nossa vida está atrelada a Ti. E eu sei que para alguns aqui nesta manhã, ou até mesmo nos assistindo pela internet, é uma palavra muito pesada. É uma palavra muito comprometedora, mas, Senhor, não tem outra palavra. A sua palavra é séria e é grave. Não tem outra maneira de te servir e te seguir. E eu me lembro em João, quando o Senhor ministra uma palavra, muitos que tinham sido curados e
restaurados, disseram: duro é esse discurso. E o Senhor olha para os seus discípulos e diz: querem ir também? Então Pedro responde: não, só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. Que o teu povo possa buscar as águas que cheguem aos tornozelos, onde seus corações não definam mais suas vidas, mas sim a direção do teu Espírito. Que seu povo busque as águas nos joelhos, que não seja mais o fruto da carne, mas o fruto do Espírito Santo. Que teu povo busque as águas nos lombos, onde não existe mais eu, não existe mais o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, mas só o teu reino. Que teu povo busque ir a nado, onde o testemunho vivo de ti, onde existem aqueles que te servem com toda a dedicação, afinco. Quem daqui vai ir a nado? Ó Espírito Santo, quem daqui está pronto para ir a nado? Onde testemunham de ti, onde são nascidos para agradar-te, não ao ser humano, onde não se envolvem com o ser humano, não se envolvem com coisas humanas, mas a grande afeição deles é o Senhor. Eles amam o teu nome, por isso propagam o teu nome. Eles amam o teu reino, por isso propagam o teu reino. São totalmente destemidos de tudo, não têm medo de nada. A nado. Não importa se você está com as águas no tornozelo. O que importa é que você progrida neste rio. Encha-se do Espírito Santo. Quem sabe você está com as águas no tornozelo. Diga ao Espírito Santo: eu quero ir para o segundo passo, eu quero ir para o segundo nível, que é as águas nos joelhos. Eu quero produzir frutos espirituais, eu quero frutificar, eu quero receber poda. Se você está com as águas nos joelhos, diga: Espírito Santo de Deus, eu quero ir a lombo, eu quero ser espiritual, eu não quero mais ser eu mesmo, eu não quero gostar das minhas coisas, eu não quero que os meus deleites sejam humanos, mas apenas espirituais. Eu quero ir a nado. A igreja do Senhor Jesus atualmente é rasa, bem rasa. Introduziu-se no meio dela heresias, uma vã religião. Prega-se outro Jesus, outro evangelho, outro Espírito. Mas nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero conduzir você, eu convido você à profundidade das águas. Ó Senhor, nós precisamos desse mover. Precisamos deste mover. Uma das estratégias de Satanás, ao conhecer a Escritura, é fazer com que muitas virgens não tenham óleo. Quem sabe a sua lâmpada está quase se apagando, ou já se apagou, porque não tem óleo. Nesta manhã é manhã de você buscar o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai conseguir passar por estes dias sem o Espírito Santo. Quando Jesus olha para os discípulos e vê a dificuldade que eles tinham de enfrentar as circunstâncias: e eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, não pequeis contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Peça mais. O Senhor diz assim: Deus dá mais do Espírito a quem pede. Quem sabe até hoje você viveu uma vida religiosa. Quem sabe você nasceu num berço evangélico e isso te atrapalha muito. Porque você foi convencido que é crente antes mesmo de saber que era Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: decepciona-se hoje consigo mesmo, com a sua vida. Frustra-se hoje. Diga: me perdoe, Senhor. Eu não tenho vivido
o que o Senhor quer de mim. Eu tenho vivido à margem deste rio. Eu tenho vivido à margem. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu quero mais do Teu Espírito. O que me caracteriza não é se eu sou bom, se eu não falo mal de ninguém, não é se eu faço justiça. O que me caracteriza a parte do reino é quando eu tenho do Teu Espírito, é quando eu possuo o Teu Espírito, é quando Ele possui a mim. Diga isso para Deus. Espírito Santo de 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 Deus. Conserve. Certifica. Certifica aqueles que são salvos. Espírito Santo, corrija os que são salvos, exorte os que são salvos, conserte os que são salvos e salva os que se perdem. Salva os que estão se perdendo, Espírito Santo. Salva aqueles que estão se entregando à frieza, à mornidão. Aqueles que não têm mais uma chama dentro de si. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Põe a mão no seu coração. Queria que você pedisse perdão a Deus pela vida cristã que você tem vivido. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoe pela vida cristã que eu tenho vivido. O Senhor me chama. O Senhor me conduz para mais. 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 Fala: Senhor, eu não posso mais continuar assim. Eu não posso mais continuar assim como se eu estivesse vivendo tudo que o Senhor tem. Diga para o Senhor: eu tenho um chamado. Eu fui eleito. Eu fui escolhido. Eu não posso mais ignorar a Tua palavra, como se houvesse em mim tudo, como se eu cumprisse tudo. Senhor, nos perdoe pela maneira que temos conduzido a nossa vida cristã. Nos perdoe pelo opocamento da oração. Nos perdoe, Deus, pelo tempo perdido em Netflix, em celular. Nos perdoe, Deus, por muitos de nós passarmos 1, 2 horas em frente a uma televisão e nem 20 minutos de joelhos no altar. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelas nossas distrações e nossos deleites, que não é a oração. Nos perdoe pela falta de dedicação à Tua palavra. Nos perdoe, Senhor, pela falta de solitude. Nos perdoe pelo compromisso maior com o ser humano do que contigo. Peça perdão ao Senhor agora. Fala: Senhor, me perdoe porque eu transformei a minha vida cristã no meu cargo. Eu transformei a minha vida cristã no meu dom. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu acho que te servir é vir na igreja e cumprir meu cargo. Me perdoa. Eu estou falhando. Eu estou errando. Me perdoe, eu coloquei a minha família em primeiro lugar, o meu casamento em primeiro lugar. Me perdoe, Senhor, eu coloquei meus filhos em primeiro lugar. Me perdoe. Quantas pessoas com medo do arrebatamento, dizendo: se Jesus vier agora eu não subo. Por que este medo? Por que este medo? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração para a obra do Espírito Santo. Abra o seu coração para a obra do Espírito Santo. Abra o seu coração para a obra do Espírito Santo. Não feche o seu coração para o Espírito Santo. Diz para Ele: eu preciso de Ti. Eu preciso que as águas cheguem ao meu tornozelo, ao meu joelho, ao lombo. E eu quero ir a nado. Eu quero ser uma testemunha viva do Senhor sobre esta terra. Eu quero chegar ao ponto de não me importar com mais nada, somente contigo, com o Teu reino. Diz para o Senhor: quebra os meus ídolos, desvencilhe os meus apegos, quebra os meus grilhões. Eu quero Te servir, Jesus.
Eu quero te servir. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais no tempo da provocação. Amoleça o seu coração e diga para o Espírito Santo: eis-me aqui. Eu preciso das tuas águas. Eu preciso das tuas águas. Vem Espírito Santo. 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 Que pena. Que pena que tua igreja tem te esquecido. Que pena que tua igreja tem sido indiferente a ti. Que pena, Espírito Santo. Que pena. Mas nós queremos te dizer que nós te amamos. Nós te amamos. Tu és a nossa relíquia, o nosso tesouro, o nosso selo, amigo, paracleto, consolador, mestre. Ensina-nos, ensina-nos, ensina-nos. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Tu és a nossa relíquia. Tu és a nossa herdade, a nossa porção nessa terra. Ensina-nos a amar Jesus. Ensina-nos a servir Jesus. Ensina-nos a sermos cristãos de verdade. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão direita para o alto. Que da destra do Altíssimo corra sobre você a unção, a graça e o poder. Que a sua vida seja incomodada pelo Espírito Santo para ir mais longe e mais profundo. Que você deseje cada vez mais a ação do Espírito Santo e que você entenda que a sua maior alegria tem que ser Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.